me chamo Kelly Luz e você está no canal Artes Kelly Luz. Gente, para quem é amante de artesanato, a gente sempre tem retalho em casa, né? Muitos retalhos sobrando. E na maioria das vezes a gente não sabe o que fazer com esses retalhos, né? Então, passeando aí pela internet, eu achei isso aqui no Pinterest. Que maravilha, achei um must. Almofada de porta, protetor de porta, para quem tem criança em casa, para quem tem animal em casa de estimação, que não quer colocar os protetores no chão, né? Esse aqui fica no trinco. E aí a porta não bate. Muito legal a ideia, eu achei, e resolvi aproveitar alguns dos meus retalhos que eu tinha. Vários tingidos, tá vendo? Fiz vários modelinhos, os retangulares mais compridinho, fiz o quadradinho, fiz o redondo. Eu tô compartilhando com vocês aqui no vídeo 3 modelos diferentes. Olha, fiz esse outro aqui. Agora eu vou abaixar a câmera para mostrar para vocês o passo a passo, que é bem rápido de fazer. Achei a ideia útil e vou compartilhar com vocês. Se vocês gostam desse tipo de coisas, compartilhem com outras pessoas, cliquem no sininho para serem sempre notificados, se inscrevam no canal, porque aí eu vou entender e vou continuar fazendo mais conteúdos assim para vocês. Espero que vocês gostem. Então, para o projeto dessa primeira modelo de almofadinha, nós vamos precisar de 2 pedaços, 2 retalhos de tecido, os meus normalmente estão pintados, de 15 por 9. E 2 que nós vamos usar para fazer as alcinhas que vão cobrir os elásticos, né? De 15 por 6 e 2 pedaços de elástico de 9. Tem mais ou menos meio centímetro meu elástico. No final ele vai ter mais ou menos aí 12 por 7, 13 por 7. Esse aqui eu não cobri o elástico, tá vendo? Eu usei uns pontinhos bonitinhos, coloquei um elástico roliço. Esse nós vamos fazer diferente. Vamos lá então para o nosso projetinho. Primeira coisa, eu vou fechar aqui. Bem, olha, passei a costura, aqui, ó, a costura tá passada aqui. E desvirei, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Agora nós estamos desvirando ele todo usando o alfinete. Passar o cabo do pincel aqui, ó, só para acabar de chegar. E nós vamos passar o nosso elástico aqui. E aqui eu vou dar um pulo do gato para vocês. Na hora que eu colocar o elástico, que ele chegar aqui, ó, o que eu vou fazer? Isso eu já vou fazer com os 2, tá, gente? Eu vou até a máquina e vou passar uma costura aqui, ó. Só mesmo para firmar o elástico. Prender ele aqui, ó, com o alfinete e vou passar uma costura. Esse aqui, eu já passei a costura de proteção, a costura de segurança dos 2 lados, ó. Então, a nossa alcinha com elástico, que a gente vai usar ali, já está pronto. E trouxe esse aqui para vocês verem o pulo do gato. Aqui eu prendi, passei a costura de segurança de um lado e o elástico ainda não puxei ele todo, junto com o meu alfinete. Eu chego aqui, antes de tirar o alfinete, eu vou levar na máquina e passar a costura de segurança do outro lado. Porque aí eu não corro o risco, né? Como às vezes acontece, da gente estar com a peça, toda coisa pronta e de repente o elástico escapa lá dentro. Então é um pulo do gato para vocês aí. Agora nós vamos costurar o nosso retângulo maior, né? Que vai proteger a maçaneta. Primeira coisa, nós vamos cortar, dar um piquezinho aqui, ó, na metade. Descobrir o meio do nosso retângulo. Com o meio descoberto, nós vamos colocar a nossa alcinha, olha. De um lado e do outro, ó. Não tem muito pra gente passar aqui uma outra costura de segurança. Porque a alça vai ficar por dentro, né? Com a mesma coisa do lado de lá. Eu já deixo pronto. Porque aí a gente volta para a máquina e vamos passar uma costura de segurança aqui também. Gosto de fazer essas coisas quando a gente está fazendo em quantidade, né? Já faz todos, porque isso é uma excelente coisa para você vender em feira ou como um brinde para o cliente.
para você mesmo, para presente, pode fazer os kits, né? Aí você faz todos de uma vez. Vamos lá que eu vou passar minha costura de segurança em volta. A costura de segurança, gente, ela é bem na beiradinha, olha. Vendo? Bem na beiradinha. Bem na beiradinha do nosso trabalho. Agora eu vou tirar o alfinete e agora sim nós vamos voltar com a peça para a máquina para fechar o nosso retângulo direito com direito, né? Coloquei o direito com direito aqui, vou colocar um alfinete para firmar, né, de segurança. Nós vamos voltar para a máquina. Tô fazendo tudo com costura reta, né, aqui no avesso. E vamos costurar em volta todo, lembrando de deixar um espaço aqui, ó, de uns 2, 3 dedos pra gente colocar o enchimento depois. Vamos lá então. Bem, eu costurei na máquina, tá vendo? Deixei o espaço aqui, onde nós vamos desvirar a peça, né? E um macete pra vocês aqui, olha, todo costuradinho. Eu começo a costurar já da beirada, que eu vou deixar o espaço, e aqui eu deixo outro, sempre lembrando do retrocesso. Faço o retrocesso também na parte do elástico, para deixar ele bem fortalecido. E eu não chego com a costura aqui até no canto, para facilitar na hora que a gente for virar. E para dar um acabamento mais bonitinho ainda, eu gosto de dar um picozinho aqui, ó. Para não ficar tecido demais da conta aqui, ó. Até aqui eu vou tirar um pouquinho, eu tô achando que a costura ficou muito larga, eu vou deixar mais larga. Bem, agora a gente desvira a nossa peça. E como o meu tecido tá uma pintura e tá nem um tie-dye aqui, é um retalho de tie-dye que eu tinha, como a técnica de tie-dye, isso aqui é um algodão, tá, gente? É um americano cru que eu tô usando aqui. Vocês verem que não necessariamente pode ser qualquer tecido de retalho que vocês tiverem em casa, ó. Tô vindo com o cabo do pincel, que eu sempre tenho mais à mão. Melhor do que a ponta da tesoura, né? Ou de alguma coisa cortante. E estiquei aqui, ó. Tá aqui a nossa peça. Então, agora nós vamos fazer o enchimento. Só que antes de fazer o enchimento, aquela costura de proteção que nós vamos passar aqui, eu vou levar até a máquina e passar toda, deixando só essa abertura para facilitar, porque eu quero um ponto decorativo bem bonitinho para agregar um valor e aproveitar os recursos que a máquina me oferece. Como vocês podem ver, eu passei aqui aquele ponto pé de galinha, olha que delicadeza que fica, como agrega valor. E é um mimo, né? Só que o que eu fiz aqui? Eu não passei até aqui, eu deixei toda essa lateral da parte de baixo, sem passar o ponto, para dar acabamento, né? Porque a gente tem que fazer retrocesso no início, retrocesso no final. Então ia ficar muito grosseiro aqui, com 2 retrocessos. Aí eu deixei para passar de uma vez. Então eu vou vir com o meu espumante, vou encher. Se for para esse aqui fica ótimo no quarto de criança, no quarto que você tá, qualquer quarto que você não queira necessariamente ele fechado, se você tem animal em casa, porque evita nem de ficar brincando com o seu protetor de porta. Agora eu vou voltar na máquina e vou fechar essa lateral aqui com o ponto pé de galinha. E pronto, gente, olha que lindo que ficou o nosso batedor de porta, excelente para você dar de presente. Você pode fazer kits com cores variadas, né, para quarto de criança, para o ateliê de costura, pode bordar, usar os retalhos pintados e qualquer outro retalho que você tiver em casa. E fazer uma coisa, você pode dar de lembrança, agrega valor ao seu trabalho e pode vender os kitzinhos também, que em breve teremos aí na nossa loja. E pode vender também os kits. Nós vamos vê-lo agora funcionando. Esse modelo aqui, vou fazer para vocês mais 2 tamanhos diferentes. Então, agora nós vamos ver funcionando. Esse é o nosso primeira ideia para uma almofada de porta, o protetor de maçaneta, almofada de maçaneta, o protetor de porta, protetor para maçaneta, bem original e diferente. E dessa forma aqui, ó, o elástico está mais protegido. Mas caso você não queira fazer desse jeito, você pode usar o elástico roliço. Só que a chance dele desgastar, né, estragar é maior. E aqui está até mais seguro, porque a gente tem a costura de proteção antes, tem a costura interna e tem essa costura aqui por cima ainda.
Para essa nossa maçaneta quadrada, nós vamos usar um tecido que foi também retalho, que eu tinha, aqui já é uma sarja mais grossinho, 11 por 11. Cortei o elástico um pouco maior para nós fazermos os testes e às vezes a porta tem uma distância maior para vocês verem a diferença. Esse tem 12 centímetros e a nossa alcinha, ela tá com 20 por 5, que é o tamanho que deu. Então, vou fazer o mesmo processo do outro, fechar primeiro essa aqui, a costura, passar o elástico, colocar as duas costuras de segurança aqui para fechar o elástico, marcar o meio, colocar o elástico aqui, depois fechar toda a lateral, deixando uma abertura para desvirar. E aí nós colocamos o enchimento e damos o acabamento. Como esse tecido aqui, gente, é mais grosso, é uma sarja, eu cortei mais um pouco, ó, deixei mais estreito aqui o espaço da costura, né, com o restante do tecido, para ficar mais fácil de desvirar e não ficar tão grosseiro. Bem, a nossa alça já tá pronta, tá vendo? Não esquecendo as costuras de margem para não perder o elástico. Eu já dei o pico aqui, ó, no meio do meu tecido que eu dobrei. Já coloquei a outra alça aqui para marcar. Vou colocar de cá agora, colocar direito com direito, terminar de fechar, não esquecendo de deixar a abertura pra gente desvirar. E volto com a peça pra gente só fazer o enchimento. Já vou passar aqui, depois que eu virar, o pontozinho de que eu tô passando decorativo, que é o pé de galinha. Bem, voltei, ó, fechei, sempre lembrando que onde tá aqui, igual aqui que estão as alças, ó, na hora que eu vou passar a costura aqui, eu dou uma reforçada, porque é uma parte que a gente vai puxar, né? Exige para não correr o risco de ela soltar. Eu não cheguei com a costura até aqui, para na hora que a gente for dar o picote ficar mais delicado, ainda mais que esse tecido é grosso, não cortar a costura, né? Fiz isso, vou desvirar. Desvirei a peça. Vou vir com o cabo do pincel para empurrar. Bem, voltei, fechei, já passei a costura, o pontinho, tá vendo? Para dar um efeito, um diferencial. Olha que lindo. Vamos agora fazer o enchimento. E depois nós vamos ver o resultado na porta. Vou fazer o enchimento, depois do enchimento eu fecho essa lateral, para não ficar a ponto de você, né, o ponto ficar mais grosseiro no meio. E eu volto com ele pronto, vendo o resultado na porta. Bem, o nosso próximo modelo, ele é circular, bem diferente, né? Eu usei um pires, tá dando 11 centímetros de diâmetro, tá? Aí eu vou recortar aqui. Já posso recortar em cima dos 11 centímetros. Risquei com pires, né? E esse tem um diferencial que nós vamos usar nele o elástico roliço. Que eu vou dar um pulo do gato para vocês costurarem esse elástico, porque ele tem hora que ele é enjoadinho pra gente passar a costura de segurança. Bom, recortado o nosso círculo, eu já vou, como a gente vai usar aqui, é o elástico circular, nós já vamos marcar o meio. Nós vamos usar 2 pedaços de elástico de 9 centímetros cada um. Esse é até mais simples, porque nós não vamos fazer... já vou costurar do lado direito, né? E o pulo, ó, a gente vem e coloca ele aqui ao meio. E aqui eu vou colocar a fita crepe, a nossa MacGyver da costura. Do artesanato de uma forma geral, né, gente? Da pintura, a gente sempre tá usando uma fita crepe para fazer alguma coisa. Vou prender aqui que vai ficar até mais fácil para eu costurar. E vou para a máquina agora.
Ó, passei a minha costura de segurança, tá vendo? Usando a fita crepe. A vantagem, gente, da fita crepe é que a costura não vai ficar, o elástico não vai ficar enrolando. A gente tá costurando e acha que costurou o elástico e não costurou. E depois a gente tira a fita crepe e pronto, tá resolvido o nosso problema. Gostaram do pulo do gato? A fita crepe é uma grande aliada pra gente que gosta de costura, de pintura, de artesanato. Eu sempre tenho uma fita crepe em casa. Agora eu coloco direito com direita e vou passar uma costura aqui, deixando um espaço para desvirar. O pulo do gato que eu vou dar aqui, gente, é que normalmente quando a gente faz uma peça circular, você vai picotar, né? Para ela não ficar... E eu tenho essa tesoura de picotar, eu prefiro usá-la para recortar aqui a peça. Ajuda quando o tecido desfia mais, como é o caso desse, que ele desfia bem. E aqui eu vou deixar a parte que vai virar para costurar. Lembrando que aqui próximo ao elástico, eu reforcei a costura outra vez, quando eu estava passando aqui. Agora, nós desviramos a peça. Como eu estou usando pontos decorativos em todas, e eu tenho a preferência de grande parte, né, dela fazer antes de colocar a espuma, porque eu acho que fica mais fácil, eu vou fazer a mesma coisa aqui para reforçar. Retornei, tá vendo? Já passei o meu ponto pé de galinha nela toda. E agora nós vamos encher com a espuma. Com ele lá para a máquina, só para fechar essa parte aqui, dar o acabamento, que é onde nós deixamos a abertura. Eu volto já. Olha como vai ficar diferente e lindo o nosso batedor. Então, aqui nossos 3 modelos, ó. O quadrado, do tamanho 11 por 11, né? Tá vendo aqui, ó? Que nós fizemos a alcinha. O retangular, que também tem uma alcinha protegendo. E o circular que eu fiz com a alcinha, com o elástico roliço, para vocês verem. Agora vamos ver o teste da maçaneta. Ele fica pequeno, protege, que é o objetivo. Adorei a ideia, gente. Espero que vocês gostem. Escolha o melhor modelo que se adapte à sua casa ou use um para cada cômodo. Gostei muito.